passamos boa parte do tempo assim, grudados no celular e normalmente com a cabeça baixa. Estudos comprovam que pelo menos 40 horas por semana são destinados a esse hábito. Confere o celular, responde uma mensagem e a cabeça sempre para baixo. Essa convivência pacífica com a tecnologia exige alguns cuidados, principalmente com relação à postura. Ultimamente, já se sabe que o peso do smartphone pode chegar a 26 quilos, numa pressão que compromete a coluna e os tendões e o movimento dos dedos. Os especialistas garantem bom senso e algumas técnicas podem permitir que a tecnologia, que nos facilita muito o dia a dia, tenha uma convivência pacífica também com a saúde e o bem-estar. Uma das dicas é: levanta o telefone e fala por áudio. Estudo publicado pelo especialista em colunas e vértebras Kenneth Anshaj explica que a cabeça de uma pessoa adulta pesa entre 4 e 6 quilos em posição neutra. Quando a cabeça é inclinada para frente, a força sentida pelo pescoço passa a ser percebida em cerca de 12 quilos, que vão aumentando conforme a inclinação, podendo chegar a 27 quilos. Essa constatação deu o nome ao que hoje se conhece como o peso do smartphone. E para explicar como funciona essa história de peso do smartphone, a gente veio conversar com o Robson Petrus, que é fisioterapeuta, e vai desenhar para a gente como que esses 26 quilos, mais ou menos, exercem a pressão na coluna. 26 quilos? Como é que a gente explica isso? A nossa coluna, ela tem uma posição, certo? E essa força da gravidade, ela vai estar atuando de cima para baixo. Tá? Então, à medida que a gente vai inclinando a coluna cervical, quanto maior a inclinação, maior vai ser essa força, certo? Então, imagine que você está caminhando na rua com a coluna cervical bem flexionada, né? Posição para frente, e tu tivesse com uma criança carregando sobre os teus ombros, né? Então, como é que se calcula isso? Se calcula pelas linhas de força da coluna cervical e pela ação da força da gravidade. Imagina tu caminhando com uma criança de 26 quilos na tua garupa. Então, na verdade, não é um peso que eu sinta, mas é uma pressão que corresponde a isso. Exatamente, é uma sensação que nós temos sobre a coluna e isso no decorrer do dia vai causando fadiga da musculatura, vai causando fadiga de toda a estrutura, né, músculos, ligamentos que vão sendo tensionados em função da má postura. Qual é o efeito colateral imediato? A dor. A primeira queixa do paciente vai ser dor, ele vai ter tontura, né? Pode sentir tonto, porque essa região da cervical ela tem uma irrigação sanguínea, né, que vai em direção à cabeça, em direção ao cérebro. Então, os principais sintomas são dor e tonturas. Tem como resolver isso em casa? Tem. Basta a gente dar uma descansadinha, digamos, para o smartphone, né, e fazer exercícios de alongamento, que a gente sempre orienta os pacientes, né, a fazer exercício de alongamento e fazer exercício de fortalecimento para essa região cervical. Mas a verdade é que não é fácil nem para quem entende dos reveses que esse vício no celular pode trazer ficar longe do aparelho. Consegue ficar longe do smartphone? É difícil, né? Hoje o mundo está, esse mundo globalizado, o smartphone, hoje a gente resolve muita coisa por ele. Então, é difícil ficar longe, mas a gente tem que tentar policiar, principalmente nossos filhos, os adolescentes que estão em fase de crescimento, né? Isso vai ocasionar dores, vai ocasionar uma série de problemas que futuramente vai ser acusado pelo nosso corpo. E o físio tem toda a razão. Pesquisa realizada com jovens brasileiros apontou que essa parcela da população olha para o celular pelo menos 100 vezes por dia. Desde a época da caça aos pokémons até os dias de hoje, a galera não larga o telefone. Tá, a gente não vai conseguir se livrar do smartphone, isso é já pacífico. O que eu consigo fazer para minimizar esses efeitos? O ideal é que o indivíduo, ao invés de digitar, né, ele use a mensagem de voz, né? Ele vai conseguir aliviar a tensão muscular nos membros superiores, dos dedos, então que ele use mensagem de voz, que ele, em vez de transmitir mensagens digitadas, ele use a voz. Mesmo que, então assim, ó, vamos cansar a amizade lá com aquele áudio de 5 minutos, ao invés de ficar digitando. E quando for assistir filme, vídeo, qualquer coisa, posiciona mais alto, é isso? Posiciona mais alto. Mensagens curtas, né? O ideal é que a gente não canse o nosso amigo ou não canse a pessoa, aquela que a gente quer mandar mensagem, com textos muito longos, né? Então, mensagens curtas, breves, dá um recado, né? E, claro, se tiver que digitar, procura manter a tela do telefone, né, ou do tablet na altura dos olhos com a mínima inclinação cervical. Quanto menos tu inclinar a tua cabeça, menor vai ser a pressão sobre a tua coluna.
Mas se o problema é a inclinação da coluna e a pressão sobre os ombros, o jeito é usar o celular deitado, certo? Errado. Smartphone deitado nem pensar, né? Porque deitado, o que que acontece? Deitado tu tá com uma posição, tu vai ter que usar travesseiros, né? Então o ideal, use o smartphone sentado, com um bom apoio da coluna na cadeira, né? Um apoio de 90 graus e a tela do smartphone na altura dos teus olhos, como se fosse uma tela de computador. E para quem não entendeu, fica o alerta. Dá sim para curtir vídeos, atualizar as redes e conversar com os amigos usando o smartphone. A palavra de ordem é bom senso. Nós não podemos deixar que a tecnologia, né, que o uso excessivo da tecnologia venha nos causar prejuízos para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Bom senso, uso adequado do equipamento, né? Os smartphones, né, eles não são vilões, né? Hoje tu pode ter um problema de coluna lendo um jornal, uma revista, né? Então o fundamental é tu ter uma boa postura para que tu consiga executar as tuas atividades e não ter prejuízo para o teu organismo.